Fala, meu camarada! Tudo bem, meu amigo? Como é que você E tá? aí, cara? Boa noite. Boa noite. Puxa Prazer vida. falar contigo. Ah, Finalmente deu certo, né? Até que enfim, rapaz. Conheci seus amigos em Macapá, mas, pô, não tinha conversado contigo. Aliás, o pessoal gosta muito de você lá, viu, cara? Que bacana Pô, saber, viu? que bom, cara, que bom. O pessoal lá é muito bacana. Gosto muito de lá, viu? Experiência fantástica de vida que eu tive ali. Deixei grandes amigos, muitas histórias e grandes amigos. E que polícia boa, viu? Que polícia boa, viu? O pessoal lá é muito bacana, né, Então, cara? diante do desafio lá, incrível, para quem não está nos vendo aí, já antes de dar boa noite para a turma aí, Amapá era o estado da federação com maior taxa de homicídios, né? Mas a polícia lá, a polícia civil, a polícia militar, a polícia civil, principalmente em Santana, conseguindo uma altíssima taxa de elucidação, prendendo muita gente. E ano passado aí foi o estado da federação com a maior redução de homicídios, né? Então, quando a gente se depara com um desafio desse, a gente acredita nos colegas, né, cara? Os caras são profissionais se doando, né? É verdade, né, cara? E a Pô, gente que é do Sudeste, né? Eu vim de Belo Horizonte também. A gente vai para esses locais assim. Você tem viajado muito, tem visto bastante. A gente se depara aí com cenários que a gente nem imagina que existia, né? Então são muitas realidades diferentes dentro de um país só, né? sim, sim, sim. Gostei do que eu vi lá, viu? Gostei do Gostou? que eu vi. Cara, que bom. Para quem. A gente vai falar sobre isso ao longo da live aqui, mas a gente é muito obcecado, nós dois, né? Por questões de dados, de eficiência, de qualidade de atendimento do cidadão e da polícia. E quando eu desembarquei no aeroporto de Macapá, eu perguntei para um policial civil, eu perguntei para ele qual é a taxa de elucidação de homicídios de Macapá, da capital, né? Na verdade, eu perguntei de Santana, mas era muito acima da média nacional, sabe? O Rio de Janeiro está com 26% de elucidação, São Paulo 36% e Macapá estava com 60%, sabe? Assim, isso é muito legal, né? Então, se a situação lá tá melhorando, graças a esses policiais civis aí, o pessoal que você conhece lá da divisão de homicídios, né? É um pessoal muito profissional. Porra, saí de lá feliz, cara, com esperança de que a Amapá vai mudar aí na posição muito rápido, vai cair. Que bom, cara. Que Graças bom, ao velho. colega. Eu fico feliz. Eu saí de lá com essa mesma sensação, mas eu já saí já tem quase 12 anos, né? E é bom saber que a turma tá evoluindo aí, ó. A galera tá frenética chegando aí, só te mandando um alô aí. Saudações a todos. Vou tentar começar aqui um roteirinho aqui que a gente pensou, cara. Você o Rodrigo é um cara que dispensa apresentações, né? Esse capitão do BOPE aí, Caveira. Pelo que eu dei uma olhada ali, você teve na PM de 90 até 2004, é isso mesmo? Me 2002, corrigindo. 2002, Até 2002. 2002? E Coautor de livro aí, da Tropa, roteirista do filme, Capitão Nascimento da vida real aí, né? Então, o pessoal te conhece, autoridade absoluta aí quando a gente fala de segurança pública. E hoje aí você está atuando aí até no mundo corporativo, né? Então, para a gente começar, cara, eu queria te pedir um favor, de uma maneira bem contextualizada aí, pode ficar à vontade para se apresentar aí para a turma. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que foi essa trajetória aí, desde o militar lá atrás, quando entrou na PM lá atrás, até chegar no Pimentel palestrante hoje no mundo corporativo e autoridade absoluta no assunto de segurança pública. Fica à vontade, meu irmão. Eu queria que você fizesse um apanhado geral para gente. na Polícia Civil, como na Polícia Militar, nós temos algo muito basilar, né? Um pilar básico lá, que é a hierarquia e disciplina. Então, na Polícia Militar, eu, muito novo, cheguei na polícia com 18 anos, eu, eu não tive essa maturidade de ir lá na origem, de ser muito disciplinado, eu era muito contestador, viu? E acabei tomando algumas cadeias, mas amando o que eu fazia, logicamente. Participei de boas prisões do BOP, grandes operações, e aí, em algum momento, eu fiquei incompatível com a Polícia Militar. Hoje, muitas das coisas que eu fiz eu me arrependo, foi em função da imaturidade da época, né? Mas comecei a colocar isso em papel, apresentei para o Zé Padilha algumas ideias. Zé Padilha é o diretor do Tropa de Elite, que está hoje morando nos Estados Unidos, que fez Narcos, fez Mecanismo, né? Fez Robocop. E fiz essa transição da vida de policial para a vida de cinema, que, aliás, ainda persisto
nessa vida de cinema ainda hoje. Você sabe que eu tento fazer filmes. Eu falo tento porque um filme é um projeto de 10 anos, tá? Não é um projeto de 2 anos, não. Eu estou conversando com. Pegamos o roteiro do Wellington Sacramento, aquele policial militar que foi cercado em Lucas, né? Um herói, um cara muito foda, para contar a história dele. Já oferecemos para canais de streaming, já oferecemos para produtoras de cinema, distribuidoras. E eu planejo em breve fazer mais um filme. Mas eu fiz Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, fiz o Intervenção com o Marcos Palmeira, com o Babu Santana, fiz o Ônibus 174, que é um documentário com o Zé Padilha, que eu sou coprodutor. Muito bom, inclusive. E estou aí, para o que der e vier, conversando com colegas sobre cinema. Sabe que eu vi no Amapá, que eu tenho que te contar, cara? Eu vi no Amapá, com certeza é um amigo teu. Um delegado do Amapá veio lá do Amapá para o Rio de Janeiro com uma equipe de investigadores para prender o maior assassino do Estado, um dos maiores assassinos do Brasil, responsável por 100 homicídios, que era o Imperador. E esse delegado teu aí, amigo teu, veio para cá, conectou com o BOP, né? Montaram uma operação no meio da DPF 635, que é algo inimaginável, porque as operações estavam proibidas, né? E conseguiram entrar na Maré, que é o principal bunker do terceiro comando, né? E com 170 policiais, uma balaria voando, com um blindado, com um helicóptero, e conseguiram prender o traficante assassino Imperador em casa, né? Ele foi preso, está cumprindo pena no Rio de Janeiro hoje, mas só essa prisão, só para você entender a importância dessa prisão, já fez reduzir os homicídios no estado do Amapá. E quando esse policial civil contou essa história para mim, eu falei, porra, essa porra já dá um filme. Porque esse delegado, esses investigadores, né? Os caras foram de uma persistência, cara. Sair do Amapá para o Rio de Janeiro, bateram algumas portas, as portas estavam fechadas, né? Bateram nas portas até dos colegas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e eles disseram, não dá, não tem condição. Aí, direcionados por um PRF, um Policial Rodoviário Federal, eles foram bater no BOP. E o comandante do BOP planejou a operação, pediu autorização para o Ministério Público, né, conforme previa a DPF. Teve que sustentar a necessidade dessa operação. E quando eu saí do Amapá, eu falei, essa porra dá um filme, cara. Porque é tanta confusão para fazer essa prisão, tanto empenho, sabe? Tanta luta individual de 4 ou 5 policiais, sabe? Logicamente, digamos assim, sustentados, amparados, autorizados pela Pelo chefia governo, né? No caso. lógico, inclusive eu tive lá com o governador do Amapá, eu falei, puxa vida, governador, tem que dar a medalha para os policiais do BOP, viu? Porque eles foram de coragem, porque se desse errado essa operação, certamente seria uma tragédia para o BOP, porque, tá vendo, a DPF 635, e para quem está nos vendo aqui que não conhece o tema, eu vou ser sempre pedagógico, tá? Didático. A Por DPF favor. 635 era uma decisão da Suprema Corte, o STF, solicitada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que não proibia as operações policiais, mas, de certa forma, estabelecia regras rígidas para as operações e, na verdade, engessava a polícia militar, a polícia civil, e a DPF 635, todos sabem disso, e aí não é nenhuma crítica ao Fachin, não é nada disso, a DPF 635 gerou a expansão territorial dessas facções. Então, as tais das barricadas que já existiam, elas avançaram. Então, hoje, o Rio de Janeiro está tomado por barricada. Cuiabá não tem barricada não, né? Não, Pelo amor de Deus, né? Não tem. graças a E, Deus, cara, graças a e Deus. depender da Polícia Civil, da Polícia Militar, certamente não Não vai vai ter. ter, não. Mas com muita tristeza que eu digo para quem está nos vendo que a barricada que começou no Rio de Janeiro, nas favelas, hoje ela já está nos bairros do Rio de Janeiro, já está nas cidades da região metropolitana, já está na região de São Gonçalo, já está na região também da Baixada Fluminense, e agora as barricadas chegaram na Bahia, estão em Salvador. E eu estou recebendo fotos aqui, Murta, de barricadas em Florianópolis. Sabe? Eu sei que são barricadas menores, eu sei que são barricadas mais tímidas, mas é um péssimo sinal. Tudo tem um começo, né, Pimentel? Exato. Então, ontem eu fui em Macaé, né? Uma das viagens que eu fiz foi a Macaé. Macaé é a cidade do petróleo do Brasil. 265 mil habitantes.
E assim, é gostoso você ouvir isso de um prefeito. Você não espera do prefeito isso. O prefeito falou, Pimentel, aqui tinha uma barricada, nós tiramos e nunca mais teve barricada nenhuma. Ou seja, você começa a perceber o poder político local, que é a prefeitura, já colocando ali Limites, a né, cara? IT e já meio que funcionando como coordenador do sistema de segurança pública. Eu vou conversar contigo ao longo da live para tirar essa dúvida. Eu sou um municipalista. Eu acho que tem bandido para todo mundo. O que não falta no Brasil é bandido. Então, eu sou a favor de armar as guardas municipais. Eu sou a favor que a Guarda Municipal exerça policiamento ostensivo. Deixa para a Polícia Militar a questão da Polícia Rodoviária, a Polícia de Choque, ocorrência com refém, operações especiais. Mas o dia a dia ali, até mesmo o 90, podia deixar com a Guarda. Sabe? A Guarda faz isso muito bem em várias cidades de São Paulo. E a Polícia Civil, com a sua missão constitucional, que é a investigação, né? Então, assim, tem bandido para todo mundo. Então, quando um prefeito fala para mim que ele está preocupado com a barricada, eu gostaria que os 5.700 prefeitos do Brasil tivessem essa mesma preocupação e a gente sabe que não tem. Tem prefeito que nem conversa com o delegado para saber se o homicídio está aumentando, se o homicídio está em queda, sabe? E tem prefeito que resolveu se preocupar com segurança pública faltando um ano para a eleição. Opa, ele viu as pesquisas de opinião pública e descobriu que a sociedade quer segurança pública. A sociedade espera mais segurança do que a questão do emprego, da saúde, da educação. Aí tem prefeito que está acordando. Opa, a partir de agora eu quero visitar o Bukele em El Salvador para aprender Do o que nada, faz. né? Do nada. E aí a gente sabe que é uma brincadeira com o eleitor, uma mentira, uma covardia com o eleitor, porque a gente gosta do resultado do Bukele, eu gosto pessoalmente. Eu tive em El Salvador antes do Bukele, viu? Mas o que o Bukele fez lá, infelizmente, repito, infelizmente, é impossível no Brasil. Jamais nós teríamos uma condição aí na legislação brasileira para que a polícia agisse com tanto rigor, que a justiça agisse com tanto rigor. Então, hoje em El Salvador estão 82 mil presos para 6 milhões de habitantes. Então, assim, a gente sabe que a redução de homicídios em El Salvador foi em função da ação enérgica da polícia e do próprio presidente Bukele. Em Macaé, anteontem, quando eu visitei, não tem Bukele, não tem legislação de El Salvador, mas a Polícia Civil, um delegado chamado Pedro Braga e o comandante da PM, Coronel Olavo, e mais o prefeito, mais a Guarda Municipal, conseguiram em Macaé reduzir os homicídios. E o homicídio caiu em 90%, o que eu acho muito bom. E o roubo de carga caiu a zero, tinham 60 roubos de carga no ano passado. Então imagina se cada prefeito do Brasil se engajasse nessa luta. Eu não sei como é que está Cuiabá, tu vai me dizer depois aí. Não sei se o prefeito está engajado de alguma forma, se está ajudando vocês, ou se isso é uma guerra isolada do Estado, né? Mas se cada prefeito se engajasse, a gente poderia ter um quadro melhor do Brasil, Não, cara. cara. Assim, Concordo contigo, eu tenho a mesma visão. Eu acho que a gente, principalmente depois de um tempo de segurança pública, né? No início a gente ainda tem uma visão muito institucional, às vezes um pouco egoísta, pensando em atribuições, né? Aqueles conflitos de vaidade. Mas depois de um tempo na polícia, na segurança, a maturidade, ela faz com que a gente enxergue que não tem outro jeito, cara. É o que você disse aí, tem bandido para todo mundo. E assim, eles estão em todo lugar. Não sei se vocês conseguiram acompanhar na live aí, já apareceu o vagabundo comentando aí, cuida, seu polícia, com um perfil fake. Deixa o vagabundo aí, vamos converter vagabundo, vem pro caminho da luz, não tem problema não. Então tem vagabundo para todo mundo. Aqui, cara, no estado, eu sou muito favorável a isso. E por quê? Aqui é um estado muito rico. Então a gente tem municípios do interior aqui muito ricos. Então esses municípios em especial, o pessoal do agro aí, são locais com muita condição de armar uma guarda, colocar o pessoal para trabalhar, para auxiliar as polícias. Então eu sou muito, muito favorável, cara. Eu tenho a mesma visão que você. Você sabe que Eu queria te fazer uma pergunta, eu cara. conheço aí, né? Eu conheço Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Essa região, cara. Eu tenho grandes amigos aí, grandes amigos, e eu acompanho o Atlas Brasileiro da Violência, e eu sei que desenvolvimento econômico, eventualmente, é acompanhado pelo aumento da violência, né? Então, eventualmente, eu acompanho os dados do estado de Mato Grosso, cara, e não é para te deixar numa situação difícil, não, e eu sei
algumas dessas cidades que nós falamos aí, o nome, elas estão com altíssima taxa de homicídio, né? E eu sei que a Polícia Militar trabalha muito, a Polícia Civil também, mas essas cidades estão, algumas delas estão fora da curva aí do que se refere ao crescimento aí da bandidagem e da violência, né? É, foi, né, especificamente nessa cidade aí que eu sei qual que você está falando, foi uma Sim, situação pontual sim, de uma dissidência de uma facção aqui, que houve uma divisão entre eles e ali houve uma sequência de conflitos aí, que você sabe como funcionam os dados, né? A taxa de homicídio, se é vagabundo ou se é cidadão, a taxa de homicídio vai lá para cima, o índice de violento, e afeta todos os outros índices. sim. Então, Eu concordo com você, inclusive, que na cidade eu não senti nenhuma sensação de medo. exato, Eu, exato. eu fui ao comércio à noite, jantei numa pizzaria maravilhosa, e você não percebe as pessoas com medo da violência, né? Porque violência hoje é percepção e análise de número. Lá em Macapá, inclusive, é incrível. As pessoas não têm medo de andar na rua à noite. Em Macapá, as pessoas andam na orla do rio à noite, as pessoas sentam para conversar num barzinho, né? Não parece que é um estado violento, né? Então, lá em Macapá, a percepção da violência é pequena, porque quem morre é bandido faccionado disputando território. Então, Exato. não afeta a vida do cidadão de bem, né? Eu acho que o teu estado é parecido, É, eu né? Nessa falei, eu, situação. eu falei exatamente isso que você acabou de falar numa entrevista que eu dei ontem aqui, essa mesma análise, é a mesma Isso, leitura, né? isso. Eu queria te perguntar uma coisa, cara. Hoje, na sua vivência aí, conhecendo o Rio de Janeiro como ninguém, você vivenciou a parte da segurança de dentro da segurança, né? Por dentro da Polícia Militar, a situação que o policial enfrenta ali, e hoje você consegue fazer uma observação mais ampla ali, com questões sociais, políticas. Eu queria te fazer uma pergunta específica, mas fica à vontade para construir seu raciocínio. A que você atribui o cenário do Rio hoje, do contexto histórico? E por que que o Rio é tão diferente dos demais estados? Qual é a sua Olha, análise sobre isso? primeiro que é uma questão, você colocou histórico e você foi muito justo com o estado do Rio de Janeiro, que é uma questão que ela se prolonga ao longo de 35, 40 anos, né? Então você foi justo com os governadores que passaram por aqui. Então, realmente é uma questão histórica. Mas é muito importante que se diga, eu não votei no governador atual, Cláudio Castro, né? Eu gosto muito do chefe de polícia civil, que é o Felipe Cury, que era foda. Gosto do delegado Vitor, que é o secretário de Segurança Pública. Gosto do comandante da PM, que é o Menezes. Os caras são muito bons. É um time muito bom. E estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 38 anos. Estamos com a menor taxa de roubo de carro dos últimos 22 anos, apesar daquela ação vergonhosa do Comando Vermelho roubar 800 carros em 4 dias, né? Apesar Aham. disso, fechamos o mês passado com a menor taxa de roubo de carro da série histórica de 22 anos. Com tudo isso, é uma cidade que você viu hoje o time do Flamengo chegando no aeroporto do Galeão, o time do Flamengo passando pela linha amarela, que é a ligação do aeroporto com o bairro da Barra da Tijuca, e os jogadores do Flamengo tomaram um tiro de fuzil, cara, né? Uma cidade que o cara não consegue se deslocar do aeroporto do Galeão para casa. Olha que O vergonha. Mano Walter Aí, do Fala Glauber tá te mandando um ih, abraço mano, aí, ó. volta, meu irmão. Valeu, Mano E Walter. uma cidade onde, quando um colega teu de Cuiabá fala comigo, Pimentel, eu vou para o Rio de Janeiro, eu aterrizo aonde? Eu sempre indico o Santos Dumont, porque o Santos Dumont, Eu, Murta, o aeroporto dentro da cidade, né? eu Então, faço isso, sempre escolho Santos Dumont, cara. o Santos Dumont ontem, anteontem pela manhã, Santos Dumont fica do lado da Escola Naval. Santos Dumont fica do lado do Comando Aéreo Regional. Tem um militar da Força Aérea de Fuzil ali, né? O aeroporto de Santos Dumont anteontem encostou 2 carros com fuzis, né, com bandidos, roubaram 3 Uber, um táxi na porta de Santos Dumont, sabe? E tinha 2 turistas chilenas dentro do carro. Olha que vergonha para a cidade. Ou seja, tu não pode usar nem o Santos Dumont, nem o Galeão. E aí o blindado, você sabe que com fuzil não funciona, né? O Vitor falou, o secretário de Segurança Pública do My News, a única cidade do mundo que rouba carro de fuzil, né? Então, de novo, a taxa de homicídio em queda, a taxa de roubo de carro em queda, mas a percepção do Rio de Janeiro é uma cidade em guerra e eu confesso a você,
está em guerra mesmo. Você viu ontem também aí um síndico de um prédio no bairro de Madureira. Madureira é um bairro de classe média, um bairro muito bom, um excelente comércio, um bairro assim, tradicional da Zona Norte, e um síndico mandando uma carta para os moradores, convocando uma reunião, porque o Comando Vermelho, perdão, o terceiro comando, estava cobrando uma taxa de proteção do condomínio. Então, o morador, além de pagar o IPTU para a prefeitura, ainda paga uma taxa de proteção para uma facção. E aí, Murta, o que mais me deixa preocupado, se um dia nós tivermos uma facção hegemônica do Rio de Janeiro, como é São Paulo com o PCC, os homicídios vão despencar. Vai ter uma taxa de homicídio lá embaixo. E as pessoas vão achar que a cidade está em paz. Na verdade, não está. Porque a extorsão das facções, ela acontece de forma invisível. É um grande medo que eu tenho. Inclusive, eu sou um cara que elogio, eu sempre elogio nos meus vídeos aqui o Derrite, que eu sou um fã do Derrite e do Tarcísio também. São Paulo hoje, Murta, está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes, a menor taxa da história de São Paulo. São Paulo está com menos homicídio que muitos estados dos Estados Unidos, né? Mas São Paulo está com um índice de latrocínio muito alto, né? Então, o morador de São Paulo, ele não está curtindo a sensação de segurança provocada pela redução do homicídio, né? E a gente sabe, você sabe, que além da efetividade clara do governo Tarcísio, muitas prisões, muitas mortes de bandidos, sabe? A resposta contundente ao PCC, mas São Paulo tem a vantagem de uma facção hegemônica também, né? Então, assim, a gente tem que analisar com cuidado todos esses números, porque um dia o Rio de Janeiro pode estar em paz e a gente vai para a televisão, olha, estamos com a menor taxa de homicídio. No entanto, está todo mundo sofrendo extorsão das facções, né? Todo mundo aí sendo obrigado a pagar taxa de proteção. Aqui no Rio, o Comando Vermelho vende bujão de gás, o terceiro comando também. Sabe o preço do bujão de gás em Cuiabá, Murta? Você tem noção Cara, eu não aí? sei, cara. Confesso que eu não sei, não. Porque é a dona Maria que cuida de tudo. Não dá tempo de eu olhar essas coisas mais, não. Me perdi já. O bujão de gás no Brasil está entre R$ 99 a R$ 108, R$ 109, dependendo do ICMS. O bujão de gás no Rio de Janeiro está R$ 150. Em alguns bairros você consegue praticar 98, mas é onde o Comando Vermelho não está. Isso deixa muito chateado, nervoso, para não usar um adjetivo pior, porque o governo federal não fala sobre isso. Eu fico muito atento às falas do Lewandowski sobre segurança pública, e em momento algum ele diz que o carioca, vítima do Comando Vermelho, da milícia do terceiro comando, ele é obrigado a pagar o bujão de gás mais caro do Brasil, né? E olha como o crime é mal com os pobres, né? Porque o pobre, o bujão de gás ele compra, uma família compra um bujão de gás a cada 45 dias. Um bujão de gás dura numa família de 4 pessoas 45 dias em média. Então, todo mês o pobre vai gastar R$ 50 a mais. No final do ano, ele vai destinar R$ 500 da vida dele para o Comando Vermelho. Além do botijão, né? Só no botijão. Na internet, ele vai destinar R$ 109. Toda a internet aqui no Rio de Janeiro de periferia, ou quase toda, para ser justo, pertence ao Comando Vermelho. E aí, aquela ignorância que ainda existe em policiais do Rio de Janeiro e do Brasil. Achar na ingenuidade que combater crime organizado é aprender maconha e cocaína. Não existe mais espaço para a gente ir para a televisão. Hoje eu vi uma grande apreensão da polícia de Santa Catarina. Porrada de pistola, fuzil, droga pra cacete. Logicamente que eu vou aplaudir aquilo. Inclusive pelas armas também, porque essas armas vinham para o Rio de Janeiro. Então, a polícia de Santa Catarina salvou o Rio de Janeiro de muitas mortes, né? Essas armas foram apreendidas lá numa BR. Mas eu não vou me iludir de achar que aquilo ali tem algum resultado efetivo no que se refere a maconha e cocaína. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Vitor Santos, delegado federal, ele tem afirmado em entrevistas aí que isso aí corresponde hoje, maconha e cocaína, a menos de 15% da arrecadação da facção. Então, os delegados, os
policiais militares hoje têm que estar prestando atenção no cigarro paraguaio, É. no vape, porque o vape é vendido pelo CV e pelo PCC, no furto de sinal de TV a cabo. O Ceará está uma pouca vergonha com todo o trabalho foda da Polícia Civil do Ceará, que prendeu mais de 80 bandidos, que boa parte foi solto depois na audiência de custódia, né? Com todo o trabalho foda da Polícia Civil do Ceará, o Ceará chegou a ter 19 bairros sem internet, porque as facções assumiram a venda da internet. E aí, cara, mais um sintoma bacana para a gente analisar com os nossos espectadores. Esses governadores do Nordeste, o Mano do Ceará, o governador também da Bahia, agora esqueci o nome do governador da Bahia, Jerônimo, né? Esses governadores do PT do Nordeste, mudando o discurso, já entendendo claramente que o que funciona é uma polícia enérgica, com força, com autoridade. E, se for necessário matar o bandido, matar sim. O Eumano do Ceará, ele deu uma entrevista falando: no meu estado, quem vai morrer não é polícia, não, quem vai morrer é bandido. Né? É isso que a gente espera, de um governador. É isso que a gente espera. Não são os discursos patéticos do Lewandowski. Do Lewandowski só sai coisa patética. Então, assim, o tempo todo, coisas patéticas, né? O tempo todo, desencarceramento, soltar, apoio à saidinha, sabe? É tudo um pacote Esses de dias coisas. ele teve a pachorra de falar que não é o judiciário que solta, é a polícia que prende mal, né? E realmente. Aquilo me deixou tão nervoso, por quê? De novo, Murta, eu estou pensando sempre que nossos seguidores, pelo menos os meus seguidores, né, nem todos são policiais, né? São jornalistas, advogados, profissionais liberais, comerciantes, muita gente do Uber me segue, né? Então, assim, quase todas as prisões do Brasil são em flagrante. Então, você tem a arma, tem a vítima e tem o produto do roubo. Então, quando o Lewandowski diz que a polícia prende mal, ele está efetivamente mentindo, né? Ele está mentindo, porque quase a totalidade das prisões não são prisões solicitadas pela autoridade policial do inquérito. São prisões que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal prendeu o bandido ali, né? Então, assim, aquilo me deixou muito triste. E, aliás, hoje tem mais uma tristeza, viu? Hoje eu preciso ler com calma, Murta, e se você puder ler também, para a gente fazer amanhã, eu faço um vídeo, você faz, eu faço um collab teu, tu faz um collab meu. Hoje eu ouvi uma proposta de um deputado federal do PT do Maranhão, só podia ser do PT, solicitando um aumento da pena para crimes praticados contra juízes, promotores e parentes de juízes e parentes de promotores. Dizendo que esses caras são vítimas da ameaça de bandidos em função da ação que eles exercem. Camarada, quem morre no Brasil é policial civil, policial militar, guarda municipal. E não incluíram os guardas municipais, os policiais militares, os delegados, os inspetores nessa lei. Olha que covardia, cara. Com todo respeito ao judiciário. Se você analisar bem, Murta, do Brasil Império para cá, você vai lembrar da morte da Acioli, aqui do Rio de Janeiro, da juíza Patrícia Acioli, né? Você vai lembrar da morte do juiz Alexandre do Espírito Santo, em Vitória. Você vai lembrar da morte do juiz da Vara de Execuções Penais de São Paulo pelo PCC. E você vai lembrar também das ameaças verdadeiras sofridas pelo Odilon, que enfrentou o crime organizado em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso ou Odilon? Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso do Sul. E você vai lembrar também do Alexandre Abraão, que é um juiz muito corajoso, que foi atacado no fórum. Os bandidos invadiram o fórum para tentar matar o Alexandre Abraão e acabaram por matar o policial que estava protegendo ele. Ao invés de... Ou seja, você tem 4 casos, uma tentativa e 3 ações que funcionaram, de ações contra juízes, né? E contra delegado. Então, porrada de delegado assassinado no Brasil, inspetor, guarda municipal, policial militar. Policial militar em São Paulo, quando é reconhecido, ele é assassinado em função da condição.
Mas esse partido chamado PT, partido covarde, né, resolveu tirar os policiais, os oficiais, os delegados, os oficiais de cartório, os investigadores, os comissários, os inspetores dessa proteção, né? É, Eles preferem proteger o parente do juiz a proteger a vida do policial. é, E eu vou ser sincero contigo, eu sou contra essa lei, viu? Eu acho que a morte, que a vida de um juiz não é mais importante que a vida de um porteiro, de um motorista de Uber. Né? Então a pena tem que ser elevada para todo mundo, sabe? Eu já acho uma covardia você ter uma pena diferenciada para a morte de agente da lei. Se você perguntar a minha opinião, eu sou contra. é. Eu acho que a pena de matou o dono da carrocinha de pipoca e o juiz é a pena de 100 anos para os dois. Né? Essa é a minha opinião. O problema ele se dá, cara, nessa leitura desse. Eu vou ler depois, eu não li esse Uhum, projeto, então eu não vou uhum, me manifestar tanto por desconhecimento mesmo, mas eu penso que o problema ele se dá, a gente tem que, eu concordo que as vidas valem mesmo. O problema ele se dá na forma com que o crime é tratado no Brasil. E aí você gera a impunidade, gera o encorajamento do vagabundo de ir para cima do policial e matar ele por conta da condição de policial. Então, assim, nesse cenário que nós enfrentamos, um enrijecimento específico, uma capitulação especial para o policial, ela se dá em decorrência desse outro problema. É o que a uhum. gente faz de melhor no Brasil, né? É desregular uma coisa para tentar consertar outra coisa que está errado. Sim, Então, não é a forma correta, mas é uma forma de tentar causar um efeito pedagógico ou preventivo ali. Então, é um assunto muito complicado e eu confesso que eu queria ler. Eu vi algo nesse sentido, mas eu não li especificamente a quem que abrangia e se tinha ou não correlação com policiais. Mas pelo que você está falando, não, né? Só para não motores tem, de não Uber. tem, não tem, não tem, e quando eu li, me deu dor de barriga de raiva. Eu já saí ligando para os colegas, eu liguei para o Brito lá do Fala Guerreiro, que é meu amigo, né? Falei, Brito, dá uma olhada nisso aí, né? Eu vou pedir para o Brito e para o Rafa lá do Fala Guerreiro produzir algum tipo de conversa sobre isso lá no podcast. Depois eu vou falar também com o Fala Glauber, com certeza, para falar sobre isso, porque isso é vergonhoso, cara. Quando você precisa fazer lei especial, à torta e à direita, é porque a lei ordinária não está funcionando, É sabe? porque algo está errado, né, cara? Então, assim, eu sou muito crítico. Esses dias eu recebi dos colegas uma leitura de uma lei para o crime de invasão de cidades, tá? Ah, Pimentel, nós temos que fazer uma campanha para o Congresso Nacional, fazer uma legislação especial de domínio de cidade. É evidente que eu sou a favor disso. Quem que não pode ser a favor de uma coisa dessa? Mas eu não precisaria dessa lei se eu tivesse uma lei para punir quem está portando fuzil com 50 anos de cadeia. Acabou. Acabou. Então, eu fico inventando leis especiais porque o meu legislador, por preguiça, e aí, cara, até mesmo os colegas que eu admiro da bancada da segurança pública, viu? Da Comissão de Segurança Pública. Muitas leis ali equivocadas, desnecessárias, quando o que a gente está precisando no Brasil hoje, eu, você, os policiais da ponta, da fronteira, é uma lei para deixar o cara com um fuzil na cadeia por 50 anos. Tá? Atirou. Então, e tudo se resume ao fuzil. O fuzil causou o desequilíbrio do Brasil, o fuzil causou a ocupação territorial. Aí o cara fica aqui, vamos aumentar a lei para o tráfico de drogas. Camarada, a lei para o tráfico de drogas no Brasil já é uma das mais severas do mundo. Né? Então, assim, vamos pensar aqui em outra coisa. Agora, vamos pensar no fuzil, tá? Vamos pensar, quem sabe, na questão do cigarro também, porque o Comando Vermelho, o PCC, o BDM, o TCP ganham muito dinheiro vendendo cigarro. O Bettini, que é um pesquisador disso, o Bettini é um policial federal amigo nosso, Sim. escreveu um livro Mamba Negra, né? Só para Isso. esclarecer. Ele é autor daquele livro Cote também, eu acho, se eu não estou enganado. Ele é um cara, eu acho sim, possivelmente, porque ele foi do COT, né? Charlie Oscar Caveira Tango. ele. Então, assim, o Bettini colocou para mim que, Metel, 70 e tantas facções no Brasil hoje vendem cigarro paraguaio. E se você prender, você quer desmontar uma facção, tem que deixar o cara preso. E transportar cigarro paraguaio é um crime pequenininho, o cara não vai responder, sabe? Então, o Coronel Batista, comandante do COI do Rio de Janeiro, comandou o batalhão mais belicoso do Brasil, que não é o BOP, o batalhão que mais combate no Brasil, 41, Irajá. O
Batista comandou o nono, o Nunes comandou o 41. Os dois são caveiras. Numa operação, o Batista falou para o Betel, tem favela nossa que não tem mais maconha e cocaína, só cigarro paraguaio. Então tá claro que eu preciso perseguir o dinheiro do bandido, é claro que eu preciso de uma legislação para deixar o cara que vende cigarro paraguaio na cadeia. Está muito claro para mim isso. Senão, o Comando Vermelho vai continuar fortalecendo. Está claro para mim que o vape tem que ser combatido. O Brasil tem 6 milhões de usuários de vape. O vape chega no Brasil pelo Porto de Santos, importado pelo PCC. Se você fumar vape, e tem muita gente que está vendo a gente aqui que fuma vape, né? Está fortalecendo o PCC, pô. Essa máquina de matar que é o PCC. Essa máquina que mata policiais, que já matou um juiz, né? Que ataca delegacias. O dinheiro está indo para o mesmo lugar. Está indo para o mesmo lugar. Mas é isso. Exatamente. Eu até ia, eu ia falar um pouco aqui da migração que ocorre aí, de atuação das organizações criminosas, né? Alguns anos atrás aí, 80, 90% da renda das facções criminosas no Brasil era tráfico de drogas, cocaína e maconha, né? E hoje esse percentual vem diminuindo, porque eles vão buscando outras formas, né? A gente nem falou aqui hoje, mas é um problema crônico do qual aqui em Mato Grosso a gente exporta mão de obra qualificada, que é o estelionato, né, cara? Aqui os caras estão nadando de braçada no estelionato, tem muito grupo aqui especializado, a Polícia Civil que atua muito em cima disso. E eu recebo ligação de colegas do Brasil todo se queixando, e a gente identificou já que a facção já tem concentrado uma energia em cima disso, né? E aí nós temos combustível, aí vai o mundo aí de possibilidades. Você falou dos vapes, cigarro contrabandeado aqui também, né? O Paraguai aqui, fronteira com Mato Grosso do Sul aqui embaixo, tem muito coisa envolvendo isso. E no Rio vocês têm algo que extrapola isso, que é a questão dos serviços cotidianos ali que são explorados pelos grupos, né, cara? Então isso aí eu ia até te pedir para falar, mas eu acho que você já arrematou bem isso aí, mas eu queria só que para quem não você pudesse explanar isso aí, porque assim tem muita gente que segue aí que a gente consome muito conteúdo disso, né? Então assim, para nós a gente acompanha isso, acaba sendo natural, mas para quem não é do Rio de Janeiro, tem muita gente que segue aqui, que me segue que não é do Rio e às vezes não entende bem quando eles me questionam muito questão de domínio territorial. Aí eu tento explicar ali que o domínio territorial é a partir do momento que o grupo toma posse daquele espaço que era do Estado e passa a explorar ali todas as atividades. Então, se você tiver como fazer um compilado aí para o pessoal sobre isso, como funciona uma comunidade. Pega uma comunidade específica que é dominada por determinada organização. O que mais esses caras exploram aí, além daquilo que todo mundo sabe? Eles exploram hoje no Rio de Janeiro. Bom, o sinal de internet no Rio, o sinal de net no Rio de Janeiro, eles exploram desde 1998. A primeira favela foi Santa Marta e Rocinha, tá? Então eles já vendiam o sinal da net, né? A partir daí, bujão de gás, a primeira a gente chama de biqueira, que é a loja que vende bujão de gás, né? A primeira na Rocinha também, em 99. Eu fui consultar isso mês passado com alguns amigos policiais civis que tinham essa memória aqui, porque isso não está em inquérito policial. Aí, a partir disso, você tem exploração da venda de carvão. É comum no Rio de Janeiro também o morador fazer um churrasquinho em casa, então vai comprar o carvão comigo. Depois tem a venda do gelo. Muita gente na comunidade, nas periferias, vendem bebidas em isopores, ou então coco gelado. Então, e o gelo, você não gasta nada, é água que você furta da rede de água e energia que você furta da rede de energia também, da Light. Então, fabricar gelo custa R$ 0. Aí vem uma sofisticação, vem a questão do cigarro paraguaio, possivelmente em 2005, 2006, segundo os policiais me passaram, né? Porque a gente não tinha inquérito sobre o cigarro paraguaio também. Não tinha na memória da Polícia Civil inquérito sobre o cigarro paraguaio. Maquininhas do jogo do bicho, não. O tráfico não se envolveu com as máquinas do jogo do bicho, né? Mas hoje em dia eles querem mexer em bets também, tá? Então aquela loja física da bet na comunidade ou na periferia, eu não sei se existe isso em Cuiabá, o tráfico já assumiu uma parte da receita obtida. E mais recentemente, isso foi identificado numa operação da Polícia Civil do Rio, Operação Ordô.
a Polícia Civil identificou que eles estavam vendendo pão, né? Em várias comunidades do Rio de Janeiro, vendendo pão. O pão assado com um forno de luz, né? A luz, com energia furtada da rede, com a farinha também roubada de um caminhão na rodovia. Então, o preço do pão vai lá embaixo, né? Ele consegue vender um pão a metade, às vezes um terço do preço do preço real de uma padaria na periferia do Rio de Janeiro. Um pão no Rio de Janeiro está em torno de 80 centavos, 85 centavos, né? Eles conseguem vender a 35 centavos. E aí você começa a imaginar o caos social que isso impacta. Você acaba com a arrecadação de ICMS do Estado, né? E você torna o pobre dependente do pão do Comando Vermelho. Então, aquele pobre mais honesto, sabe? Pô, ele está contribuindo de alguma forma para o Comando Vermelho. Murta, quando eu conversei com teus colegas do Amapá, eles disseram para mim que Metel, isso não chegou no Amapá. E eu fiquei feliz ouvindo do Amapá com essa informação. Mas isso chegou no Nordeste de forma geral, tá? Assim, muitas notícias no jornal, na Bahia e também em Fortaleza, de facções invadindo conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Aconteceu em Terra Nova, aconteceu em Jequié, aconteceu em Salvador, do bandido retirando o morador da casa e exigindo o pagamento da prestação do Minha Casa Minha Vida para facção. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também, na cidade de Maricá, que é uma cidade próspera também em função do royalty do petróleo. Mas, para nossa surpresa, e eu fiz um vídeo sobre isso, o prefeito de Maricá, que é do PT, que é o Quaquá, ele foi para a televisão e disse, não vou admitir isso na minha cidade. Bandido que fizer isso vai para a vala, né? E pediu ajuda do BOP, inclusive, para terminar com essa farra de invasão de apartamentos. Mas quando você percebe que uma facção está invadindo apartamentos feito com dinheiro do governo, financiado pela Caixa Econômica Federal, para cobrar aluguel, é o fim do mundo, é o fim da democracia do Brasil. E você falou para mim, porra, Pimentel, mas aqui em Cuiabá não tem. Camarada, se o governador for bunda mole, é questão de tempo, tá? Porque isso expande. E quando apareceu o primeiro, o governador tem que chamar o chefe de polícia civil, o comandante da polícia militar. Ou você dá um jeito nisso, ou tu perde o cargo, né? Você entrega teu cargo. Se não tiver essa disposição, isso acontece. Porque o Rio de Janeiro, Murta, ele exporta esse modus operandi. Lembra que o Rio de Janeiro exportou a milícia, exportou o fuzil, exportou o sequestro clássico, exportou o jogo do bicho, e exportou o roubo de carro forte. O roubo de carro forte começou no Rio de Janeiro, depois que ele vai para São Paulo, 1 ano, 2 anos depois. Então, todas as modalidades criminosas que impactam o Brasil têm origem aqui, nessa confusão que é o Rio de Janeiro, sabe? A barricada que começou aqui. Hoje você sabe que o BOP tem o BOP não, o COI, né? Lá, o Comando de Operações Especiais, que está acima do BOP. Tem uma expertise aqui de retirar barricadas. Antes a polícia retirava uma barricada em 9 horas, 7 horas. Hoje você retira uma barricada em 3 horas. Né? Por que o tempo é tão importante? Porque a bala vai voar. Retirar uma barricada é uma operação complexa aí que envolve, às vezes, 100, 200 policiais, helicópteros blindados, né? E o morador, quase sempre, quando ele não está com medo, o morador vai lá e abraça o policial, serve água gelada, agradece, né? São barricadas que estavam ali, às vezes, há mais de 1 ano, 2 anos, né? E eu conversei isso com o Nunes, com o Batista, até com o Vitor também, que é o secretário de Segurança Pública. Os traficantes alegavam, antigamente, que a barricada era para proteger o blindado, o caveirão. Mas hoje você tem barricada em favelas onde o caveirão nunca botou a roda. Então, na verdade, a barricada é simplesmente o símbolo do domínio territorial. Nosso domínio começa aqui. Daqui para cá, tudo é nosso. Daqui para cá, vocês vão pagar taxas, né? Uma uberista que me pegou esses dias, eu estava indo para o aeroporto, ela pegou uma corrida numa favela do Comando Vermelho. Para ela entrar na favela para pegar a passageira, né, ela tinha que pagar R$ 20 para o traficante com fuzil. Senão o Uber não entrava na favela. Ou seja, virou uma exploração total de tudo. E aí a gente não sabe nem, Murta, quanto que está rendendo isso. A Operação Ordo,
o chefe de polícia civil disse que o comando que estuda que o Comando Vermelho está lavando 9 bilhões de reais. Ou seja, o Comando Vermelho já é a quinta maior empresa do Brasil. O Comando Vermelho só perde para aquelas empresas gigantes, para o Itaú, para o Bradesco, para a Petrobras, né? Agora, se o Comando Vermelho é a quinta do Brasil, imagina o Eu PCC, Murta. ia falar isso agora. Eu ia falar Imagina. isso aí agora. Cara, como é que você tá de tempo aí? Só pra eu ter uma Tô bem noção. de tempo aqui, irmão. Tô bem de tempo, tô bem de Tá tempo. de boa? Tô com água aqui, porra. Tá tudo tranquilo, irmão. Aqui, ó. Posso te jogar numa fogueira aqui? Eu não ia falar, não, mas vou falar porque Por gentileza. eu, eu, é um tema bem. Uhum. Câmeras policiais. Câmeras nos policiais. Tá preparado? Tô, irmão. Tô com tudo, tô com tudo. Eu vou falar porque, cara, esse é um tema muito polêmico, muito espinhoso, e eu Né? costumo abordar ele aqui. Sempre que eu abordo, eu tomo muita porrada aqui sobre isso, Uhum. mas eu acho que esse é um assunto que. Ele não é um assunto simples, ele não é um assunto que dá para ser resolvido com é isso ou aquilo, e é bom trocar ideia com quem entende ali do assunto e quem teve do lado de lá, né, no seu caso. Você já teve do lado de cá da farda também. Uhum. Quando a gente fala de câmera, cara, a gente tem problema. Custo alto, seja para aquisição, manutenção, armazenamento, que é um detalhe muito simples, mas a gente começa a falar disso. Insegurança jurídica dos policiais, que é o ponto principal na minha ótica, é o maior problema de se pensar em câmeras no Brasil hoje. Eu sou favorável ao uso de câmeras. Eu gostaria de usar câmeras. É uma forma do policial se proteger, do bom policial se proteger. Mas na insegurança jurídica que a gente vive hoje, isso aí gera uma série de problemas, né? E eu, assim como você, eu gosto muito de estudar e pensar e olhar dados. E eu gosto de dar dois exemplos que eu já tive acesso de estudos nos Estados Unidos que foram feitos. Todo mundo sempre joga, a polícia norte-americana usa. Peraí, alto lá. Nós temos 17 mil instituições policiais nos Estados Unidos. Como assim a polícia usa? Vai ter de tudo ali dentro. A gente teve um estudo em Washington, na capital, que eles fizeram um estudo com um grupo lá, um projeto piloto ali, um grupo de estudo, e identificaram que durante um período não teve nenhuma mudança no comportamento dos policiais, nem mesmo diminuiu o número de queixas que tinha de ações policiais, de violência. E aí ficou por isso mesmo. Depois teve um outro estudo em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Lá não teve, além de não ter nenhum impacto, ele causou o maior problema que eu vejo hoje, que é um fato que vai acontecer de maneira rápida e absurda, que foi a hesitação. Diminuiu e muito o número de atuação policial. Então, aquela ocorrência que o policial vai ali para resolver no tirocínio, desconfiou que está errado, ele vai lá, faz a abordagem e ele apreende o fuzil, apreende a droga, isso deixa de acontecer. Então, é muito difícil falar isso num país onde a corrupção ela é entranhada, porque todo mundo que ouve isso já usa logo que o policial está querendo fugir de uma forma de ser fiscalizado e tal, e a gente apanha muito sobre isso. Queria ouvir sua opinião sobre isso, se você puder. Não é curta nem longa, vai ser média, tá? É, eu fiz um vídeo sobre isso semana passada, sobre vários departamentos americanos, porque você falou do Wisconsin aí, mas, como você falou, 17 mil departamentos, né? Se somar os departamentos estaduais e federais, são 22 mil departamentos, tá? Polícia de parque, polícia de campos universitários De estaduais. prédios públicos. É, então, assim, vamos lá. Muitos departamentos demandaram as câmeras. Então, o policial chegou para o seu prefeito: nós queremos câmeras, nós queremos provas do desacato à autoridade, nós queremos provas de situações de apreensões. Na Operação Lava Jato, eu tive com a equipe da Lava Jato em Curitiba, conversei com os delegados da Lava Jato, e eles disseram para mim: Pimentel, em algum momento nós entrávamos nas casas e tinha 1.600.000 euros escondidos. E nós tínhamos certeza que aqueles salafrários corruptos iam dizer que a polícia tinha furtado um pedaço do dinheiro. Então, os policiais federais demandaram, à época, a 14ª Vara Criminal Federal, câmeras. Nós queremos câmeras. Nós queremos câmeras para dizer depois que a gente não roubou nada. Então, olha o nível de maturidade, sabe? Então, quando o policial demanda, é um caso muito legal. A segunda questão é que você falou da hesitação.
eu sempre digo para os colegas que é identificar, decidir e agir. Sempre em menos de um terço de segundo. Entrou no beco. Eu tenho que estar preocupado em repelir injusta agressão atual e iminente. Só. Todo o resto tem que estar isolado. Mas se eu coloco uma câmera, eu começo a me preocupar com equilíbrio de meios. E o equilíbrio de meios, né, vai me gastar mais um terço de segundo. Então, se for usar a câmera para condenar policiais nas pegadinhas do malandro, atirou demais, atirou, eu estou fora. E eu digo que pode ter um meio termo. O policial ordinário, no dia a dia, ele pode usar câmera. Eu conversei com o governador lá do Amapá, vai ter câmera lá, em algumas unidades da polícia, vão ter câmeras, né? Mas o policial de intervenção, de grupo tático, esse que entrou para realizar a opção letal, porque tudo falhou. Se você colocar a câmera nesse cara, ele vai cristalizar. Ele vai pensar mais no aspecto jurídico, no julgamento dele, do que em qualquer outra coisa. E eu contei esses dias porque um seguidor meu começou, tá com medinho da câmera. Não, eu não tô. Se eu tivesse na polícia hoje com 53 anos de idade, 54, eu usaria a câmera. Mas se eu fizesse parte do grupo tático, que entra para decidir, que é o BOP, que é a CORE, que é a DRE, né? Que vai naquelas missões difíceis para cacete, eu nem queria usar a câmera, não. Pensa na questão da caixa preta do avião, né? Pensa na questão da investigação do acidente aeronáutico. Quando você vai buscar os dados da caixa preta, você não está preocupado em punir o piloto, você está preocupado em evitar que aquilo aconteça de novo. Então, se a câmera tivesse esse propósito, 10, pensa numa situação de um cirurgião, neurocirurgião. Aquela cirurgia, se você errar 1 milímetro na artéria, o paciente vai ficar o resto da vida na cadeira de roda. Aí você diz para o neurocirurgião assim, vou colocar uma câmera aqui e se você errar, você está fudido. Se eu sou neurocirurgião, quer saber? Não vou operar porra nenhuma, não. Então, você está colocando um negócio aqui que vai me deixar 1 milhão de vezes mais nervoso, né? Então, eu acho que essa é a grande discussão da câmera. Por outro lado, preciso dizer para você que tem um projeto do Rio de Janeiro chamado Operação Lei Seca, que é um projeto muito elogiado pela sociedade do Rio de Janeiro, porque a polícia do Rio de Janeiro sempre foi tida como uma das polícias mais corruptas do mundo, né? Uma polícia muito corrupta. E a Operação Lei Seca, curta, não tem denúncia de corrupção. 0 denúncias de corrupção. Não tem denúncia. Em função das câmeras e em função também da Operação Lei Seca, ela ser multicolegiada, né? Ela tem um agente da Polícia Militar, um agente do Detran, um cadeirante de uma associação de deficientes físicos, né, que fica acompanhando a operação. Resultado, ninguém pratica corrupção, porque sempre tem uma pessoa de um outro departamento ali do lado dele que ele não conhece. Então, as câmeras, aliado a esse processo de trabalho, produziram uma operação Lei Seca que orgulha hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Porque as pessoas param na Operação Lei Seca, rapaz, os caras são muito honestos, os caras não pedem propina, os caras mandam tu assoprar o canudo, né? Então, assim, é uma conversa para a gente ter, assim, quem sabe, numa maturidade, chamar os chefes de polícia do Brasil, retirar as coordenadorias de recursos especiais, os BOPs, as equipes de inteligência, né? Porque tem imagina a equipe de inteligência com uma câmera, né? Já pensou? Imagina a equipe dos SEALs, que é a tropa de elite dos Estados Unidos que matou o Bin Laden, matasse o Bin Laden lá no Afeganistão, no Paquistão, perdão. Aí quando chegasse dos Estados Unidos, um juiz da Suprema Corte, olha, me dá as câmeras aí que a gente está desconfiado que vocês mataram o Bin Laden com muitos tiros. Tá bom, gente. A partir de agora a gente vai deixar o terrorista vivo, nunca mais vai matar. E a outra questão que também não é menos assim, escandalosa é que existem hoje 7 TJs no Brasil, inclusive o de Mato Grosso, né? Onde desembargadores são investigados por venda de sentença, né? Venda de sentença para crime organizado. Né? Então, se eu sou
policial e você está me obrigando a colocar uma câmera, eu coloco, mas eu quero que o desembargador use também. Eu quero que o deputado use também, né? Então, são essas conversas que são conversas de um nível de maturidade extremo, né? Mas muitas vezes, a gente fica chocado. Eu estava, no sábado passado, jantando com um casal de amigos e um amigo meu precisou ir numa delegacia da Polícia Civil fazer um BO. Ele foi vítima de um crime, né? Uma delegacia top no Rio de Janeiro, com bons policiais, que é a 14ª DP, que é a delegacia do Leblon. E esse colega chegou na delegacia, essa delegacia tem mais ou menos 80 policiais civis, entre delegados e agentes, né? E ele chegou na delegacia e o policial civil, na cadeira, falou: "Ô, não é aqui não, faz online", né? Porra, um cara desse nos envergonha, né? É um preguiçoso, um cara que não deveria estar no serviço público, né? Exato, né? A gente chama isso de barrigada, né? O policial civil, ele não quer atender ninguém. Ele acha que a missão dele é investigar crime. A missão dele é, Barricada. a missão dele é servir a sociedade, proteger o cidadão, atender o cidadão. Por consequência disso, investigar o crime, né? Mas o cara acha errado. Então, um cara desse merece usar 16 câmeras, uma em cada lado do corpo, né? Então, e um delegado que não esteja atento a isso também tem que usar câmera também, né? Porque isso acontece, isso é uma rotina em várias cidades do Brasil, o cara ser mal atendido numa delegacia de polícia civil, apesar da gente conhecer aí dezenas e milhares de bons policiais. Eu já comecei essa live falando dos nossos colegas do Amapá, que vieram no Rio de Janeiro prender o imperador, né? Então, assim, tem de tudo, né? Mas eu concordo contigo. Eu, inclusive, comento muito com o pessoal daqui. A gente fala muito agora. Eu sou coordenador de operações de recursos especiais da Core, né? E eu estou mais próximo da gestão hoje. Uhum. E a gente conversa muito ali sobre essa questão do atendimento. A polícia pensa muito na atividade fim, foca muito ali em ferramentas de tecnologia, em armamento, nas grandes operações, em recuperar recursos, recuperar ativos, né? Mas a gente esquece que a delegacia ali, o cara que vai atender a ocorrência, que vai fazer o BOzinho ali para a tiazinha, para o cidadão que está ali no momento de vulnerabilidade, é o cartão de visita, né? É a primeira impressão que passa. Então a gente tem que trabalhar esse servidor. O servidor, ele é servidor, ele tem que estar preparado e atender com um sorriso no rosto, com uma boa educação. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? O país é tão sofrido, o nosso povo é tão lascado aí por todas as classes. O mínimo que a gente pode fazer é dar um pouco de atenção e um alento ali no momento, né? Porque o cara já procura a polícia, via de regra, no momento que ele está passando por uma dificuldade. Ele foi roubado, ele foi vítima de um golpe, foi vítima de violência, né? Então a gente tem que dar um atendimento e isso aí é exigível, é algo, não é opcional, é exigível do servidor. E esse colega, ele fez exatamente isso. Ele saiu da delegacia, decepcionado, ligou para um colega policial civil, que ele tinha feito um concurso público, ele passou para um tribunal, o colega passou para a Polícia Civil. Aí ele ligou para um colega da Polícia Civil para ligar para a delegacia para ele ser atendido, né? Ou seja, para ser atendido, tem que acionar uma rede de amigos, né? Assim, Triste, né? eu não sei como é a subnotificação no em Cuiabá. Eu não sei se tem subnotificação de roubo de celular. Mas Tem todo lugar, cara, é igual. é igual. Eu contei numa live que eu participei, no podcast que eu participei, que nós temos uma base da Operação Bairro Presente. É uma operação de policiamento ostensivo, de PO na rua mesmo. Aquilo que o cidadão tem saudade. Porque a polícia foi ficando motorizada e cada vez mais distante do cidadão. Então, em alguns bairros comerciais, Leblon, Ipanema, Madureira, Bangu, o povo quer ver o policial a pé, ou então de bicicleta, quer ver. Porque isso gera um efeito devastador na ostensividade, né? Aquele policial referência. E essa operação presente, onde ela foi aplicada no Rio de Janeiro, ela reduziu o roubo de rua. E eu estava na base da operação presente no sábado de manhã, no bairro do Leblon, e eu fiquei ali conversando com os policiais durante alguns minutos, cara. Então, durante algumas horas, né, que eu sou bom de conversa. 3 vítimas apareceram na base da operação presente para notificar roubo de celular. A base da operação presente não tem um inspetor da Polícia Civil, nenhum delegado, só policiais militares, o que é uma falha. Deveria ter um inspetor, deveria ter um computador, um totem para o cara fazer o BO, mas não tem. Então,
em todas as situações, eu tentei convencer a pessoa, a vítima, a ir à delegacia, porque a delegacia ficava ali a 700 metros, 1.000 metros talvez da base. Nenhum dos casos eu consegui. E eu falei no podcast, falei, cara, em 3 situações, num lugar de alta renda, que é o Leblon, num sábado de manhã, eu não consegui convencer a vítima da delegacia. Existe uma página do governo que eu li, do Ministério da Justiça, que fala em 980 mil celulares roubados do Brasil ano passado. Eu começo a desconfiar que esse número não é verdadeiro. A gente deve ter tido aí 2 ou 3 milhões de celulares roubados, né? Assim, Pode jogar 900 mil. alto. Pode jogar alto, né? Pode jogar alto. Né? Talvez nesses estados onde a Polícia Civil está aplicando mais tecnologia para recuperar o aparelho, que é o caso da Polícia Civil do Piauí, que fez um trabalho muito bacana, que a gente viu, né? Talvez nesses estados a população confie mais em ir à delegacia para tentar recuperar o seu aparelho. Mas no Rio de Janeiro, eu confesso que as pessoas não vão, né? De forma geral, não vão. E é um processo, né? À medida que vão ocorrendo operações como essa que você citou, dos colegas do Piauí, a população vai enxergando e vai vendo que é possível recuperar, e aí as coisas vão ficando mais organizadas, cara. Meu amigo, caminhando aqui mais para o final, umas perguntinhas aqui. Eu pedi durante o dia o pessoal mandar algumas perguntas aqui para você. E eu recebi uma porrada de perguntas aqui, e teve uma que se repetiu, e é uma pergunta que eu respondo sempre. Então, dessa vez, eu faço questão de jogá-la no seu colo, tá? Ninguém melhor do que você para responder. Pimentel, o Rio tem solução? Rapaz, a médio prazo não, a curto prazo jamais, a longo prazo talvez. Está vendo lá que teus colegas da Amapá estão dando solução para o Amapá, né? Então, assim, e aqui no interior, eu te falei, eu fui a Macaé, fiquei impressionado. Nossos colegas de Macaé estão dando solução lá, né? Um delegado, um coronel, um comandante da Guarda Municipal, um prefeito se juntam, logicamente com um promotor também, e um juiz, né? Se todo mundo não tiver juntinho e falar assim, vamos resolver essa porra, né? Mas quando todo mundo se junta, cara, é imbatível, cara. É imbatível, né? Quando você tem um promotor, você sabe disso, quando você tem um promotor que está empenhado ali do teu lado, que, olha, realmente, o delegado, esse pedido aqui de interceptação é viável, é necessário, né? Mas quando tu tem, às vezes, um membro do Ministério Público que nasceu em berço esplêndido, né? Estudou em colégio particular, nunca andou de ônibus na vida, né? Não sabe o que é ser assaltado num ônibus, e já chega para o delegado e fala, oh, isso aqui não é razão para dar essa cautelar, não é razão para... Então, você sabe que tem isso. Então, às vezes, todo o nosso empenho dos policiais concursados aí, ele esbarra ali, não só nas leis ruins, as leis são horríveis, mas esbarram também em colegas do Ministério Público e do Judiciário fraquíssimos, né? Assim, acovardados, omissos, preguiçosos, né? Assim, que não merecem o salário que eles ganham, né? Fazendo uma ressalva, multa, que você tem amigos juízes aí que são corajosos. Eu citei aqui o nome de um aqui, que é um cara que eu admiro pra cacete, que é o Alexandre Abraão, né? Mas você tem aí em Cuiabá também a porrada de amigo teu, juiz que você gosta aí, Sim, tem uma promotor turma que você muito gosta, boa. né? Tem que falar bem de juiz, você tá em Cuiabá, então fala bem deles todos aí. Não, cara, e assim, é que eu respondo essa pergunta direto, e eu falo também que tem jeito, e o pessoal, enquanto nós estamos conversando aqui, o pessoal tá aí, não tem jeito não, o Rio já era e tal. É que para nós, cara, a gente consegue enxergar porque a gente entende como que a engrenagem funciona. A gente sabe que hoje está ruim, a gente sabe que tem muita força contrária, mas a gente sabe também que se todo mundo caminhar na mesma direção, a roda gira. A roda gira e a coisa funciona. Por isso que a gente tem esperança. E eu sempre fico. Minha missão aqui é não deixar a galera desistir, porque realmente dá, cara. Tem jeito, só que a gente precisa de união de forças. Tem que estar todo mundo caminhando no mesmo sentido, cara. E para a gente finalizar, uma última pergunta aqui, meu amigo. Se você pudesse dar um conselho, uma dica, um insight para nós, operadores de segurança de outros estados, o que fazer para impedir ou dificultar, não deixar que aconteça em outros estados assim,
uma situação tão complexa e tão grave, tão caótica quanto a enfrentada pelo Rio de Janeiro hoje? Se você pudesse dar um insight para a gente, qual seria o direcionamento? Um alerta? Muitas redes sociais elas estão favorecendo algo incrível. Você sabe toda a dinâmica do crime no Rio de Janeiro. Você conhece o Comando Vermelho, você sabe que o TH é o líder da Maré, você sabe que o Abelha é do TCP. As redes sociais estão fazendo com que, além dos seminários que a gente frequenta, né? Então, o que eu falo para os colegas? O Rio de Janeiro é, de fato, exportador. Se antecipe. Se antecipe. Governador, eu estou ciente que no Rio de Janeiro a barricada veio para ficar. Governador, não podemos ter barricada aqui. Governador, nós temos 16, 17 deputados federais. Nós precisamos, governador, que esses deputados federais estejam do nosso lado. Não podemos ter saidinha, governador. A Bahia agora, o Murta, aquela operação da Polícia Militar em Salvador no Carnaval, que matou 12 bandidos que enfrentaram a Polícia Militar, quase todos os bandidos, eu não sei bem o número exato, quase todos tinham saído na saidinha de dezembro e eram faccionados, né? Então, olha o retrabalho, olha o perigo para a sociedade. Então, a gente, num estado como Mato Grosso, numa cidade como Cuiabá, você tem proximidade da classe política, você tem 5, 6 amigos deputados federais que você conhece, você tem, às vezes, acesso ao governador, à imprensa. Vamos sensibilizar o Brasil do que de fato está acontecendo, sabe? Nós estamos vivendo dias aí que podem ser decisivos para o Brasil no futuro. A questão do roubo de celular, o governo federal se sensibilizou com isso, mas fez uma proposta aí absolutamente equivocada e covarde. Ao invés de punir o ladrão do celular com uma pena maior, a proposta do Lewandowski é punir o receptador, com até 12 anos de cadeia. Então, passa a mão na cabeça do ladrão, o ladrão é um coitado, mas arrebenta o receptador. Acontece que o Lewandowski esqueceu de um detalhe. Muitas das vezes o cara que compra um celular roubado é o cara que teve o celular roubado 3, 4 vezes. É o pobre. E mais uma vez o pobre vai ser vítima de uma política pública equivocada. Então, a solução, camarada, é essa que você está dando aí. É da tua rede, conversar com as pessoas com franqueza, sem ódio, sem raiva, e explicar, olha, Cuiabá não pode virar o Rio de Janeiro. Assim, não pode acontecer um roubo de fuzil na porta do aeroporto. Isso não pode acontecer. Não pode um morador de um condomínio receber uma carta do Comando Vermelho cobrando R$ 1.800 de taxa. Não pode o traficante te oferecer um sinal de TV a cabo a R$ 109. É só examinar o que está acontecendo aqui nessa cidade e se antecipar aos problemas. Um policial de Florianópolis ligou esses dias para mim, Pimentel, eu quero ir do Rio de Janeiro saber como é que o BOP está retirando a barricada, porque a gente está começando a ter esse problema aqui. Olha que bacana, olha que cara 10, meu irmão, né? Olha que cara 10, né? Mas, assim, Murta, qual foi a última vez que você veio no Rio? Tu veio na Lade, irmão? Veio na A Lade? última vez foi na Laje, deve ter um mês aí, né? Ah, tu gostou? Qual foi a sensação que você sentiu, cara? O que você sentiu? No Rio? É, Você diz de estar no Rio? tu ficou em Cara, que, eu que tava na hotel? Barra ali, né? Eu Tá. fiquei na Barra, no Recreio ali, não saí dali. Cara, até porque eu tava com a agenda, era só pra lá, então o que que eu fiz? Desci no Santos Dumont, fui pra Barra, fiquei hospedado lá, bem próximo do Rio Do Centro evento? ali. Então eu só saí pra jantar ali no shopping próximo, então não circulei muito, cara, não circulei muito. Eu confesso que eu fico um pouco de receio, e principalmente agora com um pouco mais de exposição em rede social, ficando um pouco mais conhecido e tal, eu fico um pouco mais receoso de ficar circulando, até por desconhecer o território, entendeu? Tá. A gente sabe que no Rio, aí, se você não tiver com alguém, você pegar uma entrada errada ali, sair no momento indevido ali, pode custar caro. Então, dessa vez, eu não fiz absolutamente nada, cara. Você lembra que os médicos foram assassinados na Ex Barra, né? Covardemente assassinados exa pelo Comando Vermelho. exatamente. Você lembra que o melhor shopping, o nosso shopping mais top do Rio de Janeiro, foi invadido por 20 bandidos de fuzis à luz do dia para roubar uma joalheria. Isso há mais ou menos 2 anos, 3 anos talvez. Você lembra que hotéis da Barra, nos últimos meses, não sei qual hotel você ficou, não precisa falar não, mas hotéis da Barra já receberam visitas de milicianos e alguns hotéis já estão pagando propina para milicianos e para traficantes para que eles não sofram assaltos, né?
Então, a Barra, apesar de toda aquela coisa bonita ali, você vê policiamento na rua, eu acho que a Barra já está sendo abraçada pelo Comando Vermelho e Deus me livre. Mas a gente pode perder a Barra daqui a uns 5 ou 6 anos, se não tiver muita energia aqui do governo do estado, viu? Vai ficar difícil, hein, cara? Mais Vai difícil ficar ainda. difícil, vai ficar difícil, vai Meu ficar difícil. amigo, cara, muito obrigado, bicho. Prazer enorme falar contigo. Agradeço demais aí. Eu sei que a agenda é corrida, nós tentamos marcar algumas vezes, não deu certo. Mas eu Mas Vou a Cuiabá, vou te procurar, irmão. Eu vou muito a Cuiabá. Você não imagina como eu vou aí. Tem muitos amigos aí. E às vezes eu bato aí e já parto para o norte do já desce estado e pro tal, né? interior, né? Mas assim, quando eu vou aí, eu vou te ligar 5 dias antes. Porra, cara, pega no aeroporto aqui. A gente vai num lugar que tem aí que vende um peixe gostoso da porra, em frente ao quartel de infantaria. Lá é Um bom peixe demais. Não que vou falar o nome, não, para não ficar fazendo merchan de graça, mas lá é bom demais, cara. que Lá lugar é bom bom da porra. demais. Meu Que irmão, lugar bom, né? para quem não sabe aí, a gente que é de grupo tático, de operações especiais, sei que você tem tatuado aí a sua caveira com muito orgulho aí. Vou fazer um sinal aí. Mostra ela aí pra gente pode fazer o print depois, ó. Meu irmão, muito obrigado. Aproveita para despedir da galera aí. Um prazer enorme falar contigo, cara. Fica à Um vontade para despedir. abraço a todos aí, cara. Um orgulho falar contigo, meu irmão. Vai e vença. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau, tchau. Valeu.